Boa noite, hoje é dia 21 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da noite, onde eu leio o devocional da noite do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam vir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos 8, capítulo 8, versículo 30. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesta noite. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite. Tem como base Atos 8, versículo 30. Então vamos ler a introdução de Atos dos Apóstolos da Bíblia Spurgeon. Os Atos dos Apóstolos, autor e período da escrita. No primeiro versículo do livro de Atos, o autor menciona o fato que ele já havia escrito um relato anteriormente sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia que foi recebido em cima. O Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, é dirigido a um certo Teófilo. Confira Lucas 1, versículo 3. Portanto, conclui-se que o livro de Atos também se origina da caneta de Lucas. Já o pai da igreja, Irineu, 140 a 202, menciona que Lucas é autor do livro de Atos. Vários estudiosos também apontam que o estilo e escolha das palavras de Lucas e Atos são muito semelhantes. No livro de Atos, encontramos duas dicas importantes que são essenciais para determinar o tempo da escrita. Antes de tudo, Lucas menciona o fato que Atos é a sequência do Evangelho de Lucas, escrito por volta de 55 a 60 depois de Cristo, e portanto deve ter sido escrito mais tarde. Em segundo lugar, Lucas menciona a prisão de 2 anos de Paulo em Roma, no final de Atos. Portanto, o livro terá escrito somente após o final desse período. Geralmente se supõe que Paulo veio a Roma por volta do ano de 60 a 61. Assim, o mais cedo que o livro de Atos poderia ter sido escrito é em torno de 63 depois de Cristo. Não pode ter sido muito mais tarde, pois Lucas menciona o resultado do caso de Paulo, o incêndio de Roma e a primeira grande perseguição aos cristãos em 64 d.C. Alguns estudiosos acreditam que os capítulo 5, versículo 36 e capítulo 11, versículo 28 são citações ou semelhantes com o trabalho de Flávio Joséfo, Antiguidade Judaica, já que Joséfo escreveu na última década do primeiro século. O livro de Atos teria sido escrito ainda mais tarde do que isso, mas isto é muito provável que Lucas tenha copiado de Joséfo e, portanto, essa ideia é mantida por apenas alguns estudiosos nos dias de hoje. Assunto e propósito dos escritos. Como já mencionado, o livro de Atos é a segunda parte de uma obra pela qual o autor deseja dar uma pessoa importante a uma visão geral sobre o início do cristianismo, ou seja, a vida e a morte do Redentor e o início da propagação da fé cristã. O título Atos dos Apóstolos não reflete muito a intenção de Deus que inspirou Lucas a esse relatório. Um título melhor seria Os Atos, ou Obras do Espírito Santo, porque ele é o verdadeiro personagem principal do livro. A presença e o trabalho do Espírito Santo são as marcas dominantes do livro de Atos. O livro de Atos também descreve o trabalho dos dois apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro é o personagem principal humano nos primeiros 12 capítulos. Paulo é a partir da segunda parte do capítulo 13. O centro geográfico da primeira parte é Jerusalém. Da segunda, Antioquia, onde foi formada a primeira grande assembleia de gentios convertidos. Lucas nunca menciona seu próprio nome, apesar de ter acompanhado Paulo em mais de uma jornada, o que pode ser concluído quando lemos a palavra nós, na primeira jornada para a Ásia Menor, por volta de 46 a 49 d.C. Paulo foi acompanhado por Barnabé na segunda viagem para a Ásia Menor e para a Grécia, por volta de 51 a 54 d.C., por Silas. E mais tarde, Timóteo se juntou a eles. Em Trode, Lucas se uniu a eles pela primeira vez. Depois, ele ficou em Filipos. Quando Paulo voltou a Filipos em sua terceira jornada, por volta de 54 a 58 d.C., Lucas ainda estava lá, porque agora temos outro pronome nós.
Agora, Lucas acompanha o apóstolo novamente a Jerusalém. Por fim, ele percebeu aqueles que navegaram com Paulo de Cesareia até Roma. O livro de Atos é o elo entre os evangelhos e as epístolas. Seus assuntos e intenções são bem resumidos para as palavras do Senhor no capítulo 1, versículo 8. Mas recebei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Uma visão geral dos conteúdos, a gente vai ler sobre o capítulo 8. Felipe em Samaria. E essa é a introdução do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia Spurgeon. Agora vamos para a leitura do nosso devocional. Compreendes o que vens lendo? Atos 8, versículo 30. Deveremos ser melhores professores dos outros. E mesmo passíveis de sermos levados por qualquer vento de doutrina, se buscarmos ter uma compreensão mais inteligente da palavra de Deus, como o Espírito Santo, autor das Escrituras, e o único que pode nos iluminar corretamente para compreendê-la. Deveríamos pedir constantemente seu ensino e sua orientação em toda a verdade. Quando o profeta Daniel foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, o que ele fez? Colocou-se em uma fervorosa oração para que Deus abrisse sua visão. O apóstolo João, em sua visão em Patmos, viu um livro selado com 7 selos que ninguém fora achado digno de abrir, nem mesmo de olhar para ele. Depois o livro foi aberto pelo leão da tribo de Judá, que venceu para abri-lo. Mas primeiro está escrito: e eu chorava muito. As lágrimas de João eram como suas orações líquidas, foram até onde ele dizia a respeito, as chaves sagradas pelas quais o livro foi aberto. Portanto, se para seu propósito, para seu próprio proveito ou dos outros, deseja ser transbordar de pleno conhecimento da vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, lembre-se da oração, é o seu melhor instrumento de estudo. Como Daniel, você entenderá o sonho e sua interpretação depois de buscar a Deus, e como João, verá os 7 selos da preciosa verdade desatados após chorar muito. Pedras não são quebradas a não ser pelo uso cuidadoso de martelo, e o quebrador de pedras deverá ficar de joelhos. Use o martelo da diligência e exercite a oração de joelhos, e não haverá doutrina pedregosa na revelação que seja útil para que você entenda que não se despedace sob o exercício da oração e da fé. Você pode forçar seu caminho através de qualquer coisa com o impulso da oração. Pensamentos e raciocínios são como as cunhas de aço que se colocam sobre a verdade, mas a oração é a alavanca, a barra, que abre o baú de ferro do ministério sagrado, para que possamos obter o tesouro escondido em seu interior. E esse é o nosso devocional da noite. Então, ore antes de você ler a Bíblia, pede entendimento do Espírito Santo para você ter uma interpretação fidedigna e não uma interpretação pessoal do que você estiver lendo. E amanhã nós temos só o devocional do dia lá no Instagram. E aqui no devocional da noite no TikTok nós voltamos na segunda-feira. Tenha um bom resto de sábado, um bom domingo, um bom início de semana e até o próximo.